Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Nesta semana, o governo do Distrito Federal abriu um edital de licitação de parceria público-privada para a reforma e gestão do Autódromo Internacional de Brasília. Quem ganhar o edital será responsável pelo espaço pelos próximos 35 anos. A Terracap vai receber essas propostas no dia 17 de janeiro. Se duas ou mais propostas forem apresentadas, quem pedir o menor investimento público vence a concorrência. Os consórcios têm de ser obrigatoriamente liderados por alguma empresa com sede aqui no Brasil. O valor total do investimento será de 73 milhões de reais. Dinheiro que, entre outras coisas, vai para a reforma e reconstrução do autódromo, além da construção de centros de excelência para o esporte. Desse valor, a Terracap vai pagar, no máximo, 14 milhões de reais. E para conversar sobre este e outros assuntos, como a regularização de terrenos e o destino do Mané Garrincha, nós convidamos o presidente da Terracap, Júlio César Reis. Olá, presidente. Seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui, né? Já tivemos algumas vezes falando de assuntos importantes. Primeiramente, gostaria de te parabenizar. Você é presidente da Terracap, isso no governo Hollenberg, e vai continuar na presidência no governo Ibanez. Não é tão comum isso acontecer, né? E por que você acha que, modéstia à parte, que o governador Ibanez decidiu te manter no cargo? Olá. Eu acho que o governador Ibanez certamente observou os números da Terracap, o que a Terracap representa hoje para o governo do Distrito Federal e o que a empresa representa em termos de serviços que vêm sendo prestados à população. A Terracap é uma empresa que atua há mais de 40 anos no mercado imobiliário do Distrito Federal, é uma empresa que comercializa imóveis públicos, que obviamente sofreu muito nos últimos anos com a crise econômica, com a crise financeira. Todo o mercado imobiliário se arrefeceu, encolheu de forma significativa, certo? E mesmo assim a empresa conseguiu cumprir o seu papel, cumprir a sua missão, fomentando a regularização fundiária no Distrito Federal, fomentando a produção de unidades imobiliárias voltadas à população de baixa renda, sobretudo, e também fomentando as parcerias público-privadas, os projetos de concessão que tendem a alavancar a nossa economia por meio da injeção de capital privado nos empreendimentos que antes eram tocados tão somente com o capital público. Então, eu tenho certeza que o governador Ibanez analisou todas essas questões quando do convite feito não só ao presidente da Terracap, mas também a manutenção da linha de trabalho da equipe que hoje atua na empresa. Isso é muito interessante, porque a gente percebe em várias situações, quando seja um governador, um presidente ganha, já tem essa ideia, né, de trocar todo mundo. Só que, como você bem disse, existem programas e projetos que precisam de uma certa continuidade, né? E é muito interessante quando o governante consegue ver isso. E, como você bem disse também, existe toda uma programação, por exemplo, nós vamos falar logo mais sobre isso, de regularização de terras, que a Terracap já vem fazendo esse trabalho desde o início do governo Hollenberg. Então, isso vai continuar, vai ser muito interessante, a gente vai continuar a falar sobre isso. Queria falar um pouco sobre esse edital de parceria público-privado para o Autódromo Internacional de Brasília. Por que essa ideia de fazer uma PPP, uma parceria público-privada? Bom, porque a gestão de um espaço como um autódromo não é uma atividade que tenha ou que deva ser desempenhada pelo setor público. Não é o governo que tem que gerir um autódromo. Um autódromo ele tem que ser gerido pela iniciativa privada. Nós precisamos de uma gestão profissional, nós precisamos de atrair grandes eventos, nós precisamos de fomentar as competições do esporte a motor a nível de Brasília, a nível regional, a nível nacional e receber aqui também eventos internacionais. Então, a eficiência na gestão é o principal motivo pelo qual nós optamos pela parceria público-privada. Um outro fator relevante é que os investimentos que serão feitos ali serão majoritariamente suportados pelo parceiro privado. Veja bem, Renata, se nós fôssemos concluir a reforma da pista, dos elementos de segurança da pista, que são as barreiras de pneus, as defensas metálicas, os guarda-reios, nós gastaríamos cerca de 42 milhões de reais. Então, somente a Terracap iria bancar os 42 milhões de reais. Com essa proposta de parceria público-privada,
Além da reforma de pista, de arquibancadas e da construção dos demais elementos necessários ao funcionamento do autódromo, a Terracap irá desembolsar tão somente 14 milhões de reais e os demais investimentos ficarão a cargo da iniciativa privada, bem como a exploração deste espaço ao longo dos próximos 35 anos. Uhum. E a Terracap vai receber alguma coisa pela cessão desse espaço, no sentido de quando tiver grandes eventos, importantes eventos? Ela recebe. O que acontece é que a empresa fará um aporte à medida em que o autódromo estiver sendo reformado. Esse aporte será de, no máximo, 14 milhões de reais. O que ela recebe em troca? Bom, em troca, ela recebe 1,5% do faturamento total do autódromo ao longo dos próximos 5 anos e depois disso ela passa a receber 5% do faturamento total. Mas num projeto como este, o nosso objetivo maior não é potencializar a arrecadação da Terracap na exploração de um autódromo. Esse é um modelo de negócio complicado e, na realidade, é difícil você fazer grandes investimentos em um autódromo e viver só da renda dos eventos gerados por aquele autódromo. Tem muitas despesas, né? Tem despesas e os investimentos são altos. Então, nós precisamos de gerar naquele local uma movimentação de pessoas por meio de atividades que gerem receitas que possam complementar as receitas com a exploração do esporte a motor, de maneira que o negócio seja sustentável. Quem ganha com isso é a população de Brasília, que volta a sediar grandes eventos, grandes competições, isso volta a movimentar a economia local e nós queremos que a população de Brasília sinta orgulho de ter um autódromo aqui, sinta orgulho de ter tantos pilotos de sucesso, de renome no esporte internacional, que nasceram aqui em Brasília. Sim, e me corrija se eu estiver errado, mas a gente está falando de um espaço que está fechado desde 2014, é isso? Ele foi fechado em 2014. Algumas competições já não eram realizadas no autódromo porque ele não atendia aos padrões mínimos de segurança. Em 2014, ele foi totalmente fechado para a reforma. A ideia era reformar o autódromo com investimento 100% público, deixando-o apto a receber provas de categoria internacional. Isso não aconteceu. Algumas competições que estavam marcadas, agendadas para o autódromo, acabaram não acontecendo porque a pista não foi concluída. E agora o nosso objetivo é ter um autódromo padrão FIA 3. A FIA classifica os autódromos de acordo com uma série de critérios, dentre eles os critérios de segurança. E nós queremos fazer aqui um autódromo padrão FIA 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós conseguiremos aqui receber todas as competições de nível nacional, todas as competições sul-americanas e algumas internacionais. O objetivo é chegar a ter um autódromo padrão FIA 1. Né? Então, o autódromo FIA 3 recebe essas competições, o autódromo padrão FIA 2, ele recebe, por exemplo, a Fórmula Indy. Nós queremos trazer a Fórmula Indy para Brasília e nós queremos chegar até um autódromo padrão FIA 1 que pode receber todas as competições do esporte a motor, inclusive a Fórmula 1. Muito bem. E olha, você também pode participar do nosso programa mandando sugestões, críticas, elogios. O nosso telefone, anote 99976-9204. Agora a gente vai para um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você.